Este é um mapa da Europa. Quase perfeitamente no centro está Viena, a capital da Áustria. É notavelmente bela e segura, com sua vasta história da arte, geralmente atraindo seus numerosos visitantes. No entanto, e se eu te dissesse que, além disso, a cidade também tem uma história muito mais sombria para contar? Nos últimos 20 anos, Viena se tornou um foco para os serviços de espionagem estrangeira, um fato pouco conhecido. Estima-se que centenas de espiões operem atualmente em Viena, a capital da Áustria. Eles vêm de todas as partes do mundo, principalmente de estados com orientação política anti-ocidente, como China e Irã, com a maioria pertencendo aos notórios Serviço de Inteligência Estrangeira e Serviço Federal de Segurança da Rússia. Moscou tem cerca de 180 diplomatas credenciados em Viena, sendo que aproximadamente 60 deles são conhecidos por usar o cargo diplomático como fachada para atividades de espionagem. Você pode estar se perguntando, se essa informação é conhecida, por que nada está sendo feito a respeito? A resposta para isso está enraizada na história de neutralidade da Áustria, o que levou o Estado a ter leis obscuras sobre espionagem e contra-espionagem. A Áustria é frequentemente vista como sendo muito ocidentalizada, e em certa medida é verdade. É um membro altamente funcional da União Europeia e Viena hospeda um número de importantes organizações globais não governamentais, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Ramos das Nações Unidas. É um Estado democrático e não é visto pelo ocidental médio como uma ameaça real ao Ocidente, seu progresso e valores. E isso é verdade. Porém, a Áustria também adota praticamente a mesma postura contra estados vistos como anti-Ocidente. Eles também não se opõem a eles. Isso faz da Áustria um dos 21 únicos estados do mundo que reivindicam neutralidade geopolítica. Para a Áustria, essa posição de completa neutralidade geopolítica vai além da retórica, pois a neutralidade faz parte ativamente da Constituição do Estado desde 1955, e você jamais imaginará quem exigiu que isso ocorresse. Sim, Moscou. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ocupante e as forças aliadas discutiram muito sobre o futuro da Áustria. Nos primeiros 10 anos após a guerra, a Áustria não existia como um estado singular, mas estava dividida em sua administração entre a União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, assim como a Alemanha estava no rescaldo imediato da guerra. Diferentemente da Alemanha, a Áustria se tornou um estado tampão entre o Ocidente e a União Soviética. Essa era uma posição aceitável para todos os lados, especialmente os nacionalistas austríacos que finalmente poderiam retomar o controle de seu país. Stalin temia muito que a Áustria se alinhasse rapidamente com o Ocidente, caso não fosse forçada a neutralização, mantendo assim a maior parte do controle sobre o país. Por fim, o Ocidente aceitou as demandas de Stalin pela neutralidade austríaca, ficando estabelecido na Constituição que o país não se uniria a alianças militares, nem permitiria bases militares estrangeiras em seu território. Embora este fosse o componente mais revelador do compromisso indefinido da Áustria com a neutralidade, outras leis enfatizando esse mesmo compromisso também foram promulgadas. Estas incluíam leis sobre neutralidade econômica, removidas após sua adesão à União Europeia em 1995 e, mais significativamente, leis que supostamente regulam a atividade de espionagem dentro do Estado. É aqui que vemos como a interpretação da Áustria sobre a neutralidade fez de Viena um epicentro para a espionagem não regulamentada no coração da Europa. Este é um resumo das leis da Áustria sobre espionagem dentro de suas fronteiras. Como o relatório completo é extenso, não é possível ler tudo agora. Está dividido em apenas 3 seções, 254, 256 e 319. A seção 254 proíbe o vazamento de segredos de Estado austríacos para potências estrangeiras, mas as seções 256 e 319 são mais interessantes. Entre eles, o que nos dizem é que é ilegal a criação de qualquer serviço de inteligência militar no território austríaco, ponto final. Além disso, é ilegal a construção e operação de qualquer serviço secreto de inteligência dentro do território, se, e isso é crucial para a história, se for em detrimento da República da Áustria. Isso significa que a Áustria não adota uma posição neutra de proibir todas as atividades de espionagem estrangeira em seu território. Em vez disso,
permite que serviços secretos de inteligência estrangeiros usem seu território para competir em suas batalhas geopolíticas, desde que a própria Áustria não seja o alvo. Essas leis permitiram que a Áustria, principalmente Viena, se tornasse um lar para várias unidades de inteligência e serviços secretos do mundo. A CIA, MI, Mossad, Ministério da Segurança do Estado você nomeia e provavelmente está lá. De certa forma, é o epítome da neutralidade, pois a oportunidade de se envolver está aberta a todos. Isso tem sido usado por serviços de espionagem com diversas ambições geopolíticas. Aqueles que buscam desestabilizar a dominação global do Ocidente e dos Estados Unidos da América posicionaram agentes de inteligência em Viena, enquanto os próprios Estados Unidos da América usaram a cidade como base para várias estações de espionagem da Agência de Segurança Nacional. É basicamente apenas um grande playground de espiões. No entanto, como também já mencionado, há um país que capitalizou as capacidades de espionagem de Viena em uma capacidade muito maior do que qualquer outro. E claro, a Rússia. Mas por quê? Por que os ativos de inteligência russos são mais prevalentes neste ponto de espionagem do que outros? E quais são as implicações, se houver, para a Áustria como nação? A resposta para a primeira pergunta pode ser obtida analisando dois fatores. É natural que a Rússia esteja interessada e explorando brechas legais de espionagem que apresentem oportunidades para maior infiltração da influência russa em toda a Europa. Isso ocorre porque, dentre os principais estados com serviços de inteligência secreta significativos que tentariam desafiar a atual ordem global dominada pelo Ocidente, a Rússia é a mais próxima da Europa e a percebe como sua maior ameaça. Veja, desde o fim da Guerra Fria, o controle do Kremlin na Europa diminuiu significativamente, com seus vários estados satélites, em sua maioria se transformando em membros plenamente desenvolvidos das instituições ocidentais. Um fato que, apesar de não preocupar Moscou, a princípio, recentemente tem sido visto como uma ameaça definitiva, especialmente durante o mandato atual de Vladimir Putin. O controle da Rússia na Europa foi reduzido pela expansão da OTAN desde o início do século, cuja dominação do continente pode ser constatada pela análise deste mapa. Para Moscou, essa expansão não apenas reduziu sua influência, mas também dificultou a espionagem no continente, tornando mais desafiador restabelecer uma esfera de influência centrada no Kremlin. Apesar da crescente dificuldade, a Rússia continua tentando desestabilizar a dominação ocidental do continente. Agentes do Serviço de Inteligência Estrangeira. Serviço de Inteligência Estrangeira e do Serviço Federal de Segurança Serviço Federal de Segurança ainda operam em toda a África, muitas vezes disfarçados de diplomatas. É o trabalho desses agentes expandir a rede de espionagem do Kremlin por todos os cantos do continente. As ambições dessa rede variam por país, mas se enquadram em pelo menos uma de 3 categorias. Na primeira dessas categorias, vamos chamar de categoria 1, está a preservação dos interesses russos em estados que são vistos pelo Kremlin como territórios russos históricos. Uma rede de espionagem com o potencial de expandir o território administrado pela Rússia ou posicionar-se para supostamente proteger as muitas minorias russas presentes em estados pós-soviéticos na Europa. Exemplos de estados que se enquadram nesta categoria seriam Ucrânia, Moldávia, Geórgia e os países bálticos, entre outros da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A categoria 2 é a tentativa de manter ou fortalecer os laços entre a Rússia e os estados europeus, que são vistos como atualmente alinhados ou que têm o potencial de serem persuadidos a se alinhar com Moscou em um sentido geopolítico. Estes estados não são vistos pelo Kremlin como territórios russos históricos, nem ex-membros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas apenas como aliados atuais ou potenciais. Exemplos clássicos de estados da categoria 2 seriam como Sérvia, Hungria, Eslováquia e Bulgária. Por padrão, tudo o mais no continente cai na categoria 3, que representa áreas que o Kremlin vê como sendo prozapadny, ou ocidentalizadas. Os estados nesta categoria estão principalmente na Europa Ocidental e Escandinávia. As ambições de espionagem de Moscou nesses territórios diferem das categorias 1 e 2. Em vez de beneficiar diretamente a Rússia, mantendo influência ou forjando alianças,
A categoria 3 se concentra puramente em perturbar a ideologia ocidentalizada. Isso permitiu que a Rússia mantivesse uma forte rede de coleta de inteligência na Europa Ocidental desde o início da invasão ucraniana, contornando as expulsões de diplomatas russos impostas pela União Europeia nos Estados-membros. Em média, cerca de 15 diplomatas do Kremlin foram enviados de volta a Moscou, por Estado-membro da União Europeia. A Áustria seguiu essa tendência relutantemente 11 meses após a invasão inicial, enviando apenas 4 supostos diplomatas de volta para a Rússia. Além disso, o Centro de Espionagem da Rússia, em Viena, permitiu que mantivessem grande parte de sua rede de espionagem pré-existente na Europa Ocidental e a expandissem continuamente, envolvendo possíveis agentes adormecidos. Para aqueles que não sabem, um agente adormecido é um agente que está em um local-alvo, com o objetivo de, primeiro, se integrar a uma comunidade, antes de realizar quaisquer diretrizes de espionagem reais. A Rússia costumava contatar potenciais agentes adormecidos no território-alvo, mas devido à maior consciência sobre atividades russas, isso se tornou difícil. E a Áustria oferece uma alternativa, e para explicá-la, vou utilizar os casos recentes de búlgaros que foram pegos operando para o Kremlin como ativos de inteligência dentro do Reino Unido. Aparentemente, agentes russos teriam contatado possíveis agentes adormecidos na Bulgária ou no Reino Unido, o local-alvo, em um evento anterior. A Rússia contata possíveis ativos online e os convida para uma reunião formal na Áustria, evitando riscos associados a operar em territórios com leis rigorosas de espionagem. Oficiais de inteligência russos, em Viena, poderiam encontrar um possível agente adormecido em público sem quebrar nenhuma lei. E onde a Áustria como nação se encaixa nisso? A resposta é, em meio a uma bagunça polarizada. Como mencionei antes, embora seja frequentemente percebida como fortemente ocidentalizada, a verdade é muito diferente. A Áustria é o país mais próximo de ser um aliado da Rússia na Europa Ocidental, com laços significativos entre ambos. Economicamente, estima-se que existam 25 bilhões e meio de ativos russos na Áustria, juntamente com cerca de 17 bilhões e meio de dívidas devidas por bancos austríacos ao Estado russo até dezembro de 2022. Politicamente, também há laços entre os dois, principalmente através do Partido da Liberdade, terceiro maior partido da Áustria, que é populista de direita e por muito tempo manteve relações calorosas com o Kremlin. Os partidos políticos de esquerda da Áustria tentaram mudar as leis de espionagem do país para lidar com o novo status de Viena como um centro de inteligência estrangeira, mas até agora não há indicadores de que isso acontecerá em breve. Para o Serviço de Segurança da Áustria, o Bundesamt für Verfassungsschutz, um Terrorismusbekämpfung, isso prejudica a reputação, pois a aparente relutância em impedir que agências de inteligência anti-ocidentais operem de Viena restringiu o acesso dos serviços austríacos às informações de inteligência da Europa Ocidental, com suspeitas de que o Bundesamt für Verfassungsschutz, um Terrorismusbekämpfung, tenha sido completamente corrompido pelo Kremlin. Em suma, a espionagem russa na Áustria é inegável e, sobretudo, extremamente eficaz. Infelizmente, para o Ocidente, não há sinais de desaceleração em breve, e seriam necessárias emendas à Constituição austríaca para mudar isso. Obrigado por assistir.